Amém. Enquanto você senta, deixa eu te perguntar, você já sonhou em viver de renda? É um sonho de muitos brasileiros, né? Ter lá seu patrimônio, seu investimento, todo mês cair na conta um dinheirinho, você viva tranquilo. Tem um pessoal que abriu um sorriso aí, você está perto disso ou longe, mas um recurso que te faça viver tranquilo, você possa viajar enquanto o patrimônio trabalha por você. É um sonho de muita gente e hoje há muitas opiniões contrárias a isso, mas nossas gerações passadas, nossos pais, nossos avós, o melhor caminho para isso era ter imóveis. Comprar um apartamento, uma casa, e um dia compra o outro, e outro, e outro. E não tinha melhor caminho para fazer isso, é a melhor coisa do mundo. E não sei, mas de alguma forma muitos viveram assim, vivem até hoje. E lá em Recife, quando eu morava lá, eu cresci numa casa que um cidadão, que era o proprietário, vivia assim, ele tinha 40 casas e ia de casa em casa ali cobrando toda semana, enfim, todo dia, vivia dessa renda e não parecia estar muito sossegado não, ele tinha que ficar indo cobrar o pessoal, enfim. Agora veja, se imagine nessa situação, você tem vários imóveis alugados, e aí cresceu o seu patrimônio, você começou com um, agora tem vários, talvez esses 40 como esse cidadão. Você já não dá conta mais de cobrar um por um, WhatsApp, aquela coisa toda, e o cidadão não paga, você tem que ir lá perguntar, ver como tá. O patrimônio já está grande, dor de cabeça demais. Você achava que era só viver de aluguel, mas não é, e aí você monta uma empresinha, um escritório para gerir isso, coloca a sua família para trabalhar ali, talvez contrate um funcionário, outro, e estrutura isso para viver mais tranquilo. E certo dia, um dos seus funcionários volta para o escritório todo estrupiado, quebrado, bateram nele, se arrebentaram, coitado. Mas o que aconteceu? Não, fui cobrar seu fulano lá, ele sentou a mão em mim. Que absurdo, como assim? Cobrar é justo? Não, jamais. Filho, vai lá, resolve isso aí, vai lá que eles vão respeitar, com certeza, se você chegar lá, vão te respeitar. Você manda seu filho, já grande, lógico, não pequenininho, né? Manda grande e ele vai lá tentar resolver isso. E horas depois, por incrível que pareça, recebe a notícia que o inquilino matou seu filho. Como é que você se sentiria? Aquele cidadão está na sua propriedade, alugou, está na sua propriedade, não quer te pagar e ainda te causa um dano irreversível. Ele está indo lá cobrar, seu filho está indo lá cobrar algo que é justo e recebe essa punição, não seria? Essa retribuição. Como você agiria? Indignado, furioso, com sede de vingança? O aluguel era natural ser cobrado, não tinha nada de errado naquilo, mas por algum motivo aquilo ali se tornou motivação para um crime. Eu estou contando uma parábola, e talvez você começou rindo, já está meio triste e tudo mais, mas eu estou contando uma história criada, obviamente, não existe, você sabe disso, para explicar um conceito maior. Eu estou contando uma parábola para ilustrar uma parábola que vamos estudar ou meditar nessa noite, a parábola dos servos impiedosos. Fala exatamente sobre isso, mas antes da gente entrar nela propriamente dito, talvez você não saiba, está nos visitando pela primeira vez, estamos numa série de mensagens que visa conhecer o reino de Deus à luz de parábolas. Jesus falou várias delas, entre 35 e 45, não há consenso nisso, mas 40 parábolas para falar sobre o reino, explicar sobre o reino de Deus. O que é isso? O que é o reino que tanto se fala? Como se espera que os cidadãos do reino vivam? Como que o reino se movimenta, cresce e tudo mais? O reino em parábolas. O objetivo é conhecermos o reino através dessas histórias fictícias criadas por Jesus para ilustrar aspectos muito mais profundos do que aquelas histórias parecem nos apresentar no primeiro momento. Então queremos conhecer o reino de Deus através de histórias parecidas com essa que eu contei, carregam profundidade, nos fazem pensar, mexem com os nossos sentimentos. E aí com essa introdução e com essa imagem de você, um locador de imóveis em que teve esse prejuízo irreversível, abra em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, nós vamos saltar entre parábolas, eu estou agrupando por temas, então falamos na semana passada sobre a parábola do joio e do trigo,
Hoje vamos a essa parábola dos servos impiedosos. Mateus capítulo 21, a partir do verso 33. Perceba que é bem parecido com o que eu tentei ilustrar no começo. Obviamente que Jesus não quer viver de renda, mas ele conta essa parábola justamente para ilustrar algo nesse sentido. Olha só, Mateus 21, verso 33. Ouçam outra parábola. Um certo homem proprietário de terras plantou uma vinha. Ele plantou a vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar uvas e construiu uma torre. Ele preparou o local. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Tranquilo, foi fazer uma viagem. Quando chegou o tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Então o dono da vinha enviou-lhes outros servos em maior número, mas os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, esse proprietário, esse dono da vinha, enviou-lhes seu filho, dizendo: eles respeitarão meu filho. Quando, porém, os lavradores viram o filho e disseram uns aos outros: ele é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que ele fará a esses lavradores? E eles responderam, os que estavam ouvindo a parábola responderam a Jesus. Disseram: fará a esses perversos que têm um fim terrível, fará com que eles tenham um fim terrível, e arrendará a vinha a outros lavradores que deem a sua parte no tempo da colheita. Uma resposta até óbvia, né? Jesus, ouvindo essa resposta, lhes disse: vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Vocês nunca leram isso? Portanto, eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado. Aquele sobre quem ela cair, ou a pedra cair, será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles. Procuravam um meio de prendê-lo, no entanto, tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Até aqui. Primeira coisa que a gente faz ao nos depararmos com uma parábola, uma história, é entender para quem ela foi contada. E convenhamos, não é uma parábola muito difícil de entender. Talvez seja difícil de aplicar, contextualizar, mas de entender, ela é muito clara. Mas para quem Jesus está contando isso? Quem são os ouvintes, né, desse enredo que foi criado por Jesus? E o próprio verso 45 deixa claro que são os chefes dos sacerdotes. Se você não faz ideia do que é isso, os sacerdotes, no Antigo Testamento, eles eram responsáveis por levar as queixas do povo a Deus. Eles tinham acesso a Deus. Prestavam sacrifícios, todo aquele rito cerimonial da religião judaica, né, que passou a ser a religião judaica. Os profetas, por outro lado, eram os que traziam as mensagens de Deus para o povo. Os sacerdotes tinham essa função de estar em contato com Deus. Agora, sim, são esses chefes dos sacerdotes, então os mais altos nessa posição de contato com Deus, naquele sistema religioso. Mas por que Jesus está contando isso? E aí, para isso, dê um passo atrás, assim, no capítulo 21, vira uma folha, ou sobe aí no seu celular até o começo do capítulo. Eu não vou ler os versos, mas só para você dar uma olhada na estrutura. Esse capítulo 21 começa, na Bíblia de papel é mais fácil, né, de ver, mas nesse capítulo 21 começa com a entrada triunfal de Jesus. Essa entrada triunfal é aquele momento no domingo de Ramos, a Igreja Católica apelidou assim esse domingo que antecede a crucificação de Jesus. Ele tinha vivido na Terra aí 33 a 37 anos, a gente não tem exatidão nessas datas, até porque o nosso calendário é meio bagunçado, mas enfim, os últimos 3 anos e meio de vida de Jesus foram do seu ministério aplicado, onde ele começou o primeiro milagre até a sua crucificação. 3 anos se passaram, agora ele está aqui na última semana de vida dele na Terra, em que ele passou anos curando, libertando, anunciando o reino,
chamando pessoas ao arrependimento. E agora, nessa última semana de vida, nesse domingo de Ramos, ele está caminhando para a sua crucificação, já sabendo que morreria logo logo. E ele entra em Jerusalém. Ele entra na cidade, na capital da nação de Israel, triunfante, em cima de um jumentinho, e o povo cantando a ele, exaltando, Hosana, salva-nos. E ele começa a causar uma indignação muito grande naqueles líderes, na liderança judaica, a liderança da religião de Israel. Porque está vindo aí o rei de Israel. Era assim que ele estava chegando em Jerusalém. Os chefes dos sacerdotes ficam incomodadíssimos com isso que está acontecendo. E Jesus vai ao templo, lugar que era o centro da adoração ali em Jerusalém, e purifica esse templo. A palavra purifica parece bonitinho, né? Mas foi pancada, saiu quebrando tudo no templo, porque o pessoal estava ali vendendo, fazendo câmbio, era uma bagunça o templo, e ele realmente vem virando mesas, enfim, ele expulsa os cambistas de lá. Isso está no verso 12 do capítulo 21, ele purifica o templo. É uma reação até enérgica de Jesus ao ver ali que o que estavam fazendo com a casa do Pai, a casa que era para ser um lugar de oração, era um lugar de comércio. E isso causa ainda mais indignação. Então ele já está na cidade como rei, vai no templo, faz esse alvoroço todo, os líderes estão revoltados com ele, revoltados mesmo. E no meio desse turbilhão, surge uma pergunta que eu quero ler com você no verso 23, Mateus 21, verso 23. Esses líderes, esses chefes, os sacerdotes, perguntam para Jesus algo. Olha só, capítulo 21, verso 23. Jesus entrou no templo, enquanto ensinava, aproximaram-se deles os chefes dos sacerdotes, esses que ouviram a parábola que a gente acabou de ler, e os líderes religiosos do povo, e lhe perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem te deu? Ou quem lhe deu essa autoridade? Pergunta sincera desses líderes. Eles eram os chefes ali. Quem te deu essa autoridade para fazer tudo isso? Jesus então responde e conta duas parábolas para embasar mais, rechear mais a sua resposta, e essa é uma das parábolas. Ele conta a parábola dos 2 filhos e essa parábola dos lavradores maus, e ela é direcionada a esses chefes dos sacerdotes. Agora, por que isso é importante, saber para quem era? Alguns dizem que essa parábola é uma citação direta de Isaías capítulo 5, eu vou querer ler com você, Isaías 5, versos 1 e 2, depois o verso 7. Alguns dizem ser uma citação exata de Isaías 5, eu imagino ser uma alusão, mas eu vou explicar isso para vocês, eu entendo assim. Mas enfim, esse é um dos poucos textos que leremos fora de Mateus, então abre lá Isaías capítulo 5, observe as semelhanças para o texto, para a parábola que acabamos de ler. Vamos ler 3 versos somente, Isaías capítulo 5, versos 1 e 2, e depois o verso 7. Isaías 5, verso 1, é o cântico da vinha, muito famoso entre o povo de Israel, que diz assim: cantarei agora ao meu amado um cântico a respeito de sua vinha. O meu amado tinha uma vinha na encosta de uma colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras, plantou árvores, plantou as melhores videiras. Construiu no meio dela uma torre de sentinela e também fez um lagar, um lugar para prensar o vinho, né? E esperava que desse boas uvas, mas ela só deu uvas azedas. Essa é o cântico, a parábola lá do Antigo Testamento. Agora salta para o verso 7, capítulo 5 ainda, verso 7. Explicando essa parábola da vinha, ali em Isaías, diz: pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é o povo de Israel. Os homens de Judá são a plantação em que ele se deleitava. Ele esperava a justiça, esses frutos bons, né? Mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Antes de falarmos das semelhanças aqui e tudo mais, um ponto importante é que esses chefes, esses sacerdotes, para quem essa parábola foi destinada, eles conheciam profundamente esse texto de Isaías. Esse texto era lido nas sinagogas com frequência, dentro da liturgia. Cada tempo em tempo eles liam, pronunciavam, até recitavam de cabeça o texto. Então, com certeza absoluta, esses chefes dos sacerdotes, quando ouviram Jesus falando de uma vinha, de uma torre, de um lagar, automaticamente a mente deles foi para Isaías 5. A nossa talvez não, por não ter essa referência cruzada na cabeça, né? Não ter o texto todo, né? Quase que memorizado, mas aqueles chefes tinham. Aqueles sacerdotes tinham. Isso é um ponto fundamental para entendermos essa parábola.
Mas perceba, ela tem algumas semelhanças, não muitas, né? O dono da vinha ali em Isaías 5, ele cavou, tirou as pedras e tudo mais, plantou a vinha, como na parábola que lemos, construiu no meio dela uma torre, também tem na parábola que lemos, e um lugar para prensar o vinho. Mas só isso. A parábola lá em Isaías 5 se limita a esse contexto, somente. Não tem mais nada, não se fala mais de lavradores, dono da vinha que viaja, não tem nada disso, servos, filhos do dono, nada do tipo. Essa contação de história de Jesus começa com algo bem conhecido pelos judeus, pelos mestres lá, os sacerdotes, mas se desenrola de forma muito diferente. E aqui é um ponto interessante. Aqui em Isaías fala que essa vinha era o povo de Israel. Verso 7 diz isso muito claramente, a vinha do Senhor era o povo de Israel. Guarde essas informações, ainda não vamos amarrar ela, lá na frente eu puxo de volta, mas guarde essas informações. Quem ouviu essa parábola de Jesus, da boca de Jesus, ouviu ele dizendo algo muito conhecido, que desenvolveu de forma diferente. E eles entenderam muito claramente o que Jesus estava dizendo. Um segundo ponto importante, então, primeiro, quem ouviu, e o segundo ponto é a cena da parábola, como ela se desenrola. Então, volta lá em Mateus, capítulo 21, a gente vai ver alguns versos. Embora seja uma parábola simples de entender, não há muita complexidade, a gente tem algumas perguntas. Por que mandou o filho? Não era para mandar o filho? A gente fica cheio de perguntas, mas lembrem, é uma história criada por Jesus para explicar algo maior. A gente consegue fazer até um paralelo aí com um aluguel de imóveis, essas coisas do tipo, né, para tentar contextualizar, mas é muito diferente, não é um aluguel, definitivamente não. Um arrendamento é muito incomum para a gente, talvez, que está acostumado, a não ser que você vinha de um contexto mais agrícola, aí, mais de sítio, né? Mas arrendar, a ideia é que o dono da vinha, ele preparou absolutamente tudo, ele não está alugando uma terra despreparada, né, nua, ele preparou para que aquela terra fosse produtiva, muito produtiva. Fez todo o trabalho prévio, plantou, cercou, e aí então ele entrega para alguém, né, dá a chave ali e vai viajar. E leia de novo o verso 33 comigo, né, para a gente ver esse preparo, porque ter isso em mente, aparece em Isaías 5 também, potencializa essa ação tão ingrata desses arrendatários. Ele não alugou, simplesmente está aí, depois veio cobrar um fruto que não era devido. Não, olha o cuidado que esse dono da vinha teve, esse proprietário, né? Mateus 21, 33. Certo homem, proprietário da terra, plantou uma vinha. Ele não disse, está aqui, plante, semeie, não. Ele plantou, selecionou as sementes, foi lá, fez o trabalho de plantar, cercou, cuidou dela, cavou um tanque para prensar uvas e, enfim, o proprietário deixou algo para eles fazerem vinho, suco e tudo mais. Construiu uma torre até, um lugar de vigia, um lugar para eles morarem, e só depois ele arrendou a vinha a alguns lavradores e foi viajar. Ele fez tudo para que eles ali, trabalhando, tivessem absolutamente toda a capacidade de viverem bem, toda a capacidade de colher bons frutos dali. Até as sementes foi ele que fez. Agora o verso 34, quando chegou o tempo da colheita, enviou os servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. O que ele fez no dia da colheita? Ele foi lá, me dá tudo aí, é meu. Não, ele foi lá só pegar a parte que lhe pertencia, dá a entender que eles tinham um contrato, firmaram um acordo. Eles trabalhavam, sim, esses lavradores, mas parte do que eles colhiam, eles mesmos usufruíam. E uma parte disso tudo era devida ao dono. Essa é a ideia. O arrendamento é assim, não é um simples aluguel, há um contrato. Ele não veio buscar o vinho que eles prensaram, com as uvas que o dono plantou, ele não ficou supervisionando o que eles estavam fazendo, se está trabalhando, se não está, chicoteando, nada do tipo. Pelo contrário, ele viajou. Ele não ficou em cima, ele deixou os arrendatários bem livres e veio buscar somente aquilo que lhe pertencia, a parte dele do acordo. A ideia de arrendar a terra difere muito de alugar, e os comentaristas concordam, né, quando a gente lê esse texto, eles concordam com isso, que ele não só preparou tudo, isso não está no texto, mas ele não só preparou tudo, como deu todo o sustento até que essas uvas brotassem. Há uma ideia aí de que
vários historiadores falam, né, a gente sai lendo, começa a aprender sobre vinha, mas dizem que em 3 e 4 anos ela começa a dar frutos. Então, até lá eles não tinham como sobreviver, senão sustentados pelo próprio dono da vinha. Essa é a ideia. Eles viam as custas do dono, provavelmente ele mandava mantimentos, ali a parte do adubo, quebrou a seca, o dono que tem que cuidar, arrendamento é isso. Como se colocar um caseiro lá. Reparar danos e tudo mais. Ele, o dono, preparou tudo, deixou a vinha pronta, sustentou os trabalhadores por anos, até que viesse o tempo da colheita, até que os frutos que lhe pertencem fossem cobrados. E naquele momento ele foi traído. Contrato quebrado, os arrendatários olham para tudo aquilo, aquele fruto, aquela colheita, e acham que aquilo é tudo fruto do trabalho deles somente. Isso aqui é meu. Não vou te dar nada não. É meu por direito. Eles se recusam a devolver esses bons frutos ao dono. Olham para a morte do filho do dono como uma oportunidade de se apossar de vez daquilo que não era deles. Talvez achando que o dono tinha morrido, por isso mandou o filho, se eu matar fica comigo, não sei. E aqui está o ponto central da parábola, o filho. O filho foi morto do lado de fora da vinha, sem nenhuma descrição do sepultamento, nada. Humilhado por esses arrendatários. É o verso 37, né? Esse é o herdeiro, venham, vamos matá-lo. Eles agarraram, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Já foi? Acho que sim. Mataram o filho. Obrigado. A ideia da parábola é deixar a cena aberta mesmo. Como se o corpo tivesse ficado ali, na porta, vertendo sangue estendido. Simplesmente mataram o filho do dono, na porta da vinha, e deixaram lá. Eu concordo muito com Hernandes Dias Lopes quando diz que essa parábola é a parábola do amor rejeitado, né? Mudar o nome. Lavradores maus, não, amor rejeitado. O amor de Deus, o dono da vinha, ele estava ali diante daqueles arrendatários, pacientemente aguardando frutos, pacientemente, generosamente inclusive, enviando mensageiros, sustentando, enviou o seu filho. Na história de Israel, os primeiros que foram enviados foram os profetas, inúmeras vezes inclusive foram mortos, por Israel mesmo. Profetas que anunciavam o reino, ainda sem falar sobre reino, chamavam o retorno ao arrependimento, colocavam em cena que aquele povo de Deus, ele precisava frutificar para Deus, foram plantados por Deus. Os profetas foram mortos. Eles rejeitaram todos eles, rejeitaram inclusive o próprio Filho de Deus, que estava ali diante deles. O próprio Filho. Naquela semana da parábola, ele seria rejeitado no ápice da rejeição, numa cruz, morto pelo povo que se dizia povo de Deus. Um amor de Deus incompreensível, sendo rejeitado, um amor morto, pregado na cruz. E essa parábola, ela é sim para os chefes dos sacerdotes, com certeza, no primeiro plano, que mesmo com a clareza da parábola e tudo mais, não entenderam. E aí entra o aspecto que falamos na semana passada, se você não estava aqui, parábolas tinham duplo propósito. Para confundir para aqueles que não queriam saber e que rejeitaram, aqueles que não eram do reino, mas também esclarecer, em mesma medida esclarecer para aqueles que eram do reino. E eles ficaram completamente confusos com essa parábola. E ela cumpriu o seu propósito, porque no fim, verso 46 que lemos, eles estavam procurando, ouviram tudo aquilo, e estavam procurando um jeito de prendê-lo, mas tinham medo da multidão, não de Jesus, da multidão. Eles rejeitaram, e aqui é um ponto importante. O ponto central é o filho, um ponto importante, a rejeição do filho. E para explicar essa rejeição, Jesus conta uma mini parábola para explicar a parábola que ele tinha acabado de contar. Parece confuso quando a gente lê, que tem a ver pedra angular com vinha, é uma confusão realmente, mas Jesus está fazendo isso para confundi-los.
ele cita um trechinho do Salmo 118 para explicar a parábola. Ele terminou a parábola no verso 39, faz uma pergunta para eles no verso 40, quero reler com vocês, verso 40 até o 42. E a partir dessa resposta dos próprios sacerdotes, ele explica com uma outra parábola. Então, ao contar toda ela, terminou ali no 39, dizendo que lançaram o filho fora da vinha e o mataram. Jesus pergunta para eles. Pergunta, e eles, interessante que respondem. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que ele fará aqueles lavradores? Jesus deixa aberto o fim da parábola para que eles complementem. E eles respondem, como se não estivesse falando deles mesmos. Fará com esses perversos? Fará que esses perversos tenham um fim terrível. E arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. E aí Jesus responde para eles da forma que um sacerdote, um mestre, conhecedor no Antigo Testamento, deve ter ficado extremamente incomodado. Vocês nunca leram nas Escrituras? Vocês não conhecem a Bíblia? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Não isso faça sentido nenhum para a gente quando está lendo no primeiro momento. Eles responderam algo, Jesus fala pedra angular. Mas eles disseram, esses perversos, eles têm que ter um fim terrível. E Jesus responde, pedra, construtor, que tem a ver com vinha. Jesus está explicando a parábola com outro trecho do Antigo Testamento, que eles também conheciam muito bem. Uma mini parábola antiga que agora tem seu cumprimento em Cristo Jesus. O cumprimento desse pedra angular e tudo mais, estava na frente deles, diante deles. A pedra da edificação de Israel, o grande eu sou, encarnado, estava na frente deles e eles rejeitaram. E o tema é interessante, essa rejeição, a palavrinha usada ali, dá uma ideia de eles provaram, eles verificaram, questionaram, para daí então dizerem não. Jesus não era um desconhecido para eles, pelo contrário. Essa pedra, esse fundamento rejeitado, tornou-se pedra angular então de outra edificação. A rejeição de Jesus, que falamos até bastante na semana passada sobre ela, né? Se você estava aqui, talvez lembre, se não, tem lá no YouTube também. Mas a rejeição de Jesus iniciou um novo tempo, uma nova era, uma nova aliança. Um povo agora que segue esse Jesus rejeitado pelos judeus. A rejeição de Jesus pelo povo judeu deu início a um novo momento da história. Rejeitado, morto, ressurreto, e aí agora pedra angular de uma nova edificação. Essa pedra rejeitada tornou-se a pedra fundamental. Pedra angular, o que é isso? Mas nas construções antigas era aquela pedra de canto que dá o alinhamento para o prédio todo, para a edificação inteira. A pedra perfeita, mais alinhada, era colocada no canto, e daí então tudo se construía a partir dela. Dá todo o alinhamento, nova construção. Ele está dizendo, vocês rejeitaram essa pedra, e eu serei o alinhamento, o fundamento de uma outra construção. A parábola dos lavradores maus, essa aqui, a parábola do amor rejeitado, ela dá início, ou marca o início de uma nova aliança que vai ser celebrada já, naquela semana, com o derramamento do sangue de Jesus. Perceba a sequência no verso 43 agora. Então ele está falando, respondendo a pergunta que ele fez, aqueles mestres, né, aqueles sacerdotes, eles disseram que deveria ter um fim horrível para aqueles perversos e que a vinha deveria ser arrendada a outro. Jesus então fala dessa pedra angular e diz no verso 43, portanto eu digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que dê frutos no reino. É exatamente por esse verso, que só aparece em Mateus, nos outros evangelhos não, esse verso que eu entendo que a parábola, essa parábola aqui, não é uma citação de Isaías, mas uma alusão a ela. No Cântico da Vinha, não tem esse desenrolar todo, muito menos essa explicação. Jesus está fazendo uma alusão àquilo, a um texto e a um conceito muito bem conhecido, expandindo de forma grandiosa aqui nesse verso 43, trazendo uma perspectiva para aquele povo que não existia. Aqueles líderes não entendiam os aspectos do reino. Reino? Povo? Não, eu sou povo, eu sou reino. Eu sou descendente de Abraão. Jesus adiciona camadas ao Cântico da Vinha, lá de Isaías 5, que não existiam até então. Lavradores,
vinha sendo tirada. Como assim? Deus tiraria? Lembra, em Isaías 5, a vinha era Israel. Deus tiraria Israel e daria Israel a outro povo? Como assim? Aqueles que ouviram pela primeira vez, isso não faz sentido nenhum que ele está dizendo. A vinha não era nação? Como assim? E para eles, realmente não fazia sentido. E não era para fazer mesmo. As parábolas estavam revelando coisas ocultas desde a fundação do mundo. Desde a criação, Mateus 13, 40, 34. Mateus 13, 34, lemos na semana passada, parábolas. Jesus falava por parábolas para revelar coisas ocultas desde a criação do mundo. Ele estava fazendo isso, trazendo uma nova revelação, revelando o reino para aqueles que não conheciam. Eu fico imaginando a mente deles ouvindo esses chefes dos sacerdotes. O povo vai liderar meu povo. Isso não faz sentido e não fazia mesmo para eles, porque a história não era mais sobre eles naquele momento. E se eu não estou sendo claro o suficiente, deixa eu esclarecer, porque talvez a minha explicação teológica confunda muito, mas o que está acontecendo nessa parábola é exatamente o seguinte: Jesus começa a contar uma história muito conhecida, e termina de um jeito absolutamente diferente. É como se eu chegasse diante de vocês e começasse a contar uma história. Era uma vez uma menina com capuz vermelho, e a vovozinha, não, a mãe, né, mandou levar um bolo para a vovozinha. Você já sabe o fim. Na sua cabeça já veio, chapeuzinho vermelho e tudo mais, já sabe o fim. E aí eu termino de uma forma inesperada. E o caçador foi lá, tirou a vovozinha da barriga e aí chamou a polícia ambiental e prendeu o caçador. Umas histórias. Você diz, não é assim que termina, peraí. Eu estou te contando algo que você conhece o fim e estou mudando completamente para chamar atenção para algo novo. A pessoa fica, como assim? Esse é a cara daqueles chefes dos sacerdotes. Uma história muito conhecida por eles, com elementos agora completamente novos, que eles desconheciam e que não estavam interessados em conhecer. Essa parábola certamente agiu com esse propósito para eles. Jesus sabiamente faz essa alusão ao cântico da vinha, e com isso confunde ainda mais aqueles líderes judeus. Eles entenderam o que a parábola queria dizer, entenderam o que falava sobre eles, mas não entenderam as implicações daquilo, a profundidade espiritual daquela nova história, daquela nova conclusão. Eles percebem que Jesus está criando camadas, um cântico, desde lá, quando ele fala de um cercar a vinha, que não tinha lá em Isaías, Jesus está colocando elementos novos, puxando a atenção deles e dando o veredito no final. Jesus está criando novos elementos que confundem os que não são do reino e esclarece para aqueles que são. E Mateus registra essas palavras de Jesus com maestria, dizendo que a liderança do reino de Deus, lembra, ele está falando para líderes judeus, a liderança do reino de Deus seria dada a outro povo. É isso que está no 43 que lemos. Portanto, digo que o reino de Deus será tirado de vocês. Vocês quem? Vocês, chefes dos sacerdotes. Vai ser tirado de vocês a liderança. E vai ser dado a um povo. No primeiro momento pode não fazer sentido, mas a história aqui é outra. Claramente, a vinha é o reino de Deus. Não é mais Israel. Lembra que eles disseram, o que é para fazer? Mata os perversos e dá renda a outro. Ele diz, tá bom, vou tirar o reino de vocês e vou dar a outro povo. Não se fala mais aqui da vinha como sendo o povo de Israel. Esses que cuidariam dessa nova vinha, dessa nova cena, esses novos sacerdotes, não seriam somente alguns, como era lá na nação de Israel. Só alguns tinham acesso a Deus, só alguns eram dessa linhagem de Levi, mas agora passa a ser do povo inteiro. Jesus está dizendo que no Novo Testamento todos são sacerdotes. Essa é a doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Pode parecer estranho, um termo muito teológico, sacerdócio universal dos crentes, mas olha comigo em 1 Pedro, capítulo 2, também outro texto que vamos ler fora de Mateus, mas acho que é só esse mais. 1 Pedro, capítulo 2, verso 4. Leia e perceba os paralelos tão íntimos com essa parábola que a gente acabou de falar, contar, entender. Pedro usa esse gancho para explicar quem somos, quem o povo de Deus do Novo Testamento, da Nova Aliança é em Cristo Jesus. Quem somos? Olha lá, 1 Pedro, capítulo 2, verso 4. Perceba se não parece que a gente está lendo exatamente a parábola que a gente acabou de ler. Pedro diz assim, a palavra de Deus através de Pedro,
1 Pedro 2,4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Eu oferecendo sacrifício, só quem fazia isso era sacerdote, dizendo, você, sacerdócio santo, você que crê em Cristo Jesus, sacerdócio santo, oferece sacrifícios por meio de Jesus. Verso 6, pois assim é dito na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque rejeitam a mensagem, algo para o qual já estavam destinados. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Pedro está falando de pedra rejeitada, a mesma figura que Jesus usa lá na explicação da parábola. Pedro está falando de povo, vocês não eram povo, mas passou a ser. Pedro fala de sacerdotes, exatamente aqueles que ouviram a parábola. Vocês são geração eleita, reino de sacerdotes. Meus irmãos, essa parábola talvez seja uma das mais importantes sobre a doutrina do reino, porque ela introduz um conceito de um reino, um lugar, um ambiente, uma esfera, onde os cristãos formam um reino de sacerdotes. Nós nos relacionamos diretamente com Deus. Não precisamos de ninguém intermediando. Ninguém, absolutamente. Nem pastor, nem profeta, nem sacerdote, nem padre, nem ninguém. Nós temos acesso direto ao dono da vinha. Somos esses lavradores agora colocados lá por Deus e cobrados diretamente por Deus. Ele vem buscar os frutos do reino. Nós, diferentemente do povo de Israel, não precisamos mais desses sacerdotes. Nós frutificamos em Cristo Jesus. E ao fazermos isso, entendemos claramente que esses frutos não são nossos, não são, mas do reino de Deus. Os que pertencem a essa nova aliança, os que pertencem a essa vinha, jamais agirão como aqueles arrendatários maldosos. Jamais, dizendo, não, isso aqui é meu, esse fruto fui eu que fiz, foi obra da minha mão, não. Porque algo mudou, o dono da vinha morreu. O dono da vinha morreu, o filho dele, para possibilitar essa entrada do reino. O reino, a vinha, esse lugar que estamos, em que entramos nele pisando sobre o sangue do Filho de Jesus que está às portas ali. Morto na entrada da vinha, morto na entrada do reino, para possibilitar sangue derramado por nós que fomos representados pelos nossos antepassados quando gritaram crucifica-o. Derramado ali do lado de fora de Jerusalém, injustamente, derramado em amor por nós. Agora nós temos acesso a essa linda vinha, toda montada, perfeitamente preparada para que frutifique. Fomos colocados ali, convocados para servirmos ao rei, ao dono da vinha. Enquanto somos sustentados por ele, enquanto somos conduzidos por ele, direcionados. E com isso ainda somos agraciados ao colhermos frutos maravilhosos e abundantes dessa vinha. Jesus traz, nesse novo entendimento, uma separação entre o que é o povo de Deus e o que é o reino de Deus, que não existia no Antigo Testamento, era tudo misturado ali em Israel. Jesus traz esse entendimento de que algo distinto, somos povo de Deus, inseridos no reino de Deus, pelo sangue de Cristo Jesus. Para encenarmos, não seria a palavra, mas para vivermos na prática o que é
cultivar uma vinha que foi toda preparada para nós. E ainda colhemos ótimos frutos dali. Olha Mateus 21, 44. Por que o sangue de Jesus é essa entrada a nova vinha, ao reino? Ele usa essa ideia, aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, aquele que sobre quem ela cair será reduzido a pó. Por que Jesus está falando sobre isso? Aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem a pedra cair será reduzido a pó. Temos claramente duas opções, somente duas, diante de Cristo Jesus, o filho do dono da vinha, a pedra angular. Vou começar pela segunda opção, que é o fim dessa citação de Jesus. Aquele sobre quem a pedra cair será reduzido a pó. Aquele que, rejeitando Jesus, ter ele, o próprio Cristo, caindo sobre, será destruído, reduzido a pó, condenado. Os que rejeitam, Jesus cai sobre eles, em cima deles. Eles sentem o peso da ira de Deus, reduzidos a pó. Uma cena dura, que talvez não faça tanto sentido para você agora, mas quando ele voltar para cobrar dos frutos que pertencem a ele, todo joelho se dobrará, absolutamente todo. Essa é a primeira opção, rejeitar e ter Jesus sobre si. Eu espero que não seja a sua. Espero que a sua opção seja a primeira e que seja uma opção hoje, mais uma vez, se é a primeira vez, a segunda, a milésima vez, não sei, mas que seja hoje essa decisão de cair sobre a pedra. Cair sobre ele, ser despedaçado, quebrantado, salvo. Deus é um Deus de misericórdia. Amor que permite que caiamos sobre ele, caiamos no colo dele. Sermos quebrantados, moídos, sim, mas feitos novos. Por seu grande amor, misericórdia, nós que temos rejeitado Jesus ao longo da vida toda, ainda temos a possibilidade de cair sobre ele e sermos quebrados, feitos novos então. Quebrados para sermos reconstruídos. O reino é o lugar de pessoas que foram despedaçadas em algum momento da vida. Despedaçadas de si. Despedaçadas por Cristo Jesus, quebradas em Cristo, para agora poderem adentrar essa estrutura preparada para nós. Usufruir dessa estrutura de sustento, de provisão, de graça, de cuidado de um rei, dono da vinha. O reino é o mundo, nós vimos isso na parábola anterior, o joio do trigo. O reino é o mundo que agora, para aqueles que foram uma vez quebrados em Cristo Jesus, que se rendem a Ele, o reino agora visto sob uma nova ótica. O reino agora visto sob a ótica daquele que criou todas as coisas. O reino que, ao olharmos para uma criança, para uma dificuldade, ao olharmos para a falta, para a escassez, para a abundância, ao olharmos para o pôr do sol, para uma chuva, para um calor, nós vemos o agir de Deus em todas as coisas, absolutamente todas. O reino é olhar para esse mundo de forma diferente e começarmos então a produzir frutos dignos daquele que nos colocou nesse trabalho. Os lavradores não produzem frutos fora da vinha, definitivamente não. E a vinha, por sua vez, é o ambiente onde os lavradores estarão. O reino é esse lugar, o espaço preparado por Deus para que esses lavradores, arrendatários, seja lá o nome que for, os cristãos, produzam e produzam bem. Essa é a explicação que Jesus dá para a parábola e os frutos que vêm dessa união entre pessoas que servem a Deus e uma vinha toda preparada, esses frutos são do reino, não são nossos. Um dia haverá um dia que Deus nos visitará, virá para prestação de contas. Não para que pesemos os nossos frutos para a salvação, não é isso. Definitivamente não. Jamais poderemos chegar, Deus está aqui, ó, os frutos que produzi, mereço entrar e estar na presença do Senhor para todo sempre. Não, porque os frutos só se dão dentro da vinha, a vinha que Deus nos deu, pelo seu sangue. Mas naquele dia, teremos frutos para que possamos nos alegrar com o trabalho que prestamos a Deus. Frutos que honrem ao nosso Senhor. Essa parábola, ela descortina, ela revela um novo entendimento sobre o reino que não existia no Antigo Testamento.
E se você se perdeu até aqui, se eu não fui totalmente claro, preste atenção a isso. Por favor, não saia daqui sem prestar atenção somente a isso. Essa parábola ela tem dupla aplicação. Dupla. De juízo para os que rejeitam a Deus, juízo absoluto, mas de alocação para aqueles que aceitam a Jesus. Para os que rejeitam o reino, a vinha é retirada. Não há possibilidade de dar bons frutos nessa terra. Não há. Isaías fala muito claramente, aqueles que não estão com Deus, suas obras são como trapos imundos, de nada servem. Por mais que você faça boas ações, nunca serão boas obras diante de Deus. O reino será tirado daqueles que rejeitam a provisão, a proteção, o sustento, e no fim não terão fruto algum para oferecer ao rei. Algum. Mas para os que aceitam o rei, aceitam o Filho de Deus, a vinha é dada. Dada, graciosamente. Aqueles que foram despedaçados por Cristo Jesus, feitos novas criaturas, a vinha, o reino é dado. É esse lugar, então, cujo ingresso passa por pisar no sangue de Jesus, que está à porta, foi morto na porta, derramado ali no portão. A vinha, o reino é esse lugar dado por Deus para que os crentes, as pessoas que creem em Cristo Jesus, frutifiquem em abundância. Para você que crê em Jesus Cristo como seu suficiente Salvador, que tem essa convicção de que Jesus é o seu Senhor, Ele te deu uma lente. Assim, o que é o reino? Uma lente que você passa a observar o mundo sob a ótica do Criador do mundo. Esse lugar, que ao pertencer a esse lugar, não há outra coisa a fazer senão frutificar. Frutificar. E o convite que fica é de uma autoavaliação sincera. Avalie a si mesmo. Avalie se você tem o correto entendimento de que Deus te deu esse reino. Você não conquistou com o braço, com a força, com as coisas que você fez. Avalie se você participa desse reino. Se sim, você é um sacerdote de Deus. Sacerdote nessa terra. Uma pessoa que tem constante acesso ao trono da graça. Constante acesso a Deus. Está diante dele o tempo todo. E assim, não está fazendo outra coisa senão cuidar ou descuidar da vinha dele. Ao cuidar da sua família, seus filhos, seu cônjuge, seu marido, sua esposa, você está cuidando da vinha do Senhor, bem ou mal. Ao cuidar dos seus negócios, da sua empresa, você está cuidando da vinha do Senhor. O reino é aqui, agora, já. Embora ele ainda não tenha sido completamente revelado, materializado, mas ele já está aqui. Ao cuidar dos seus pacientes, das suas atividades, das suas tarefas, das suas pendências, dos seus estudos, você está cuidando da vinha do Senhor. Ao servir na igreja, você está cuidando da vinha do Senhor. Ao cuidar dos seus amigos, dos seus relacionamentos, você está cuidando da vinha do Senhor. É ali o lugar de frutificar. É ali. Se Jesus é o rei para você, se Jesus, avalie se ele realmente é um rei para você. Se Jesus é o rei, o reino, então, é em todo lugar que Jesus se manifesta. E a pergunta que fica, há algum lugar onde Jesus não clame para si? Algum espaço nessa terra que não seja dele? Alguma esfera social que não seja dele? Algum espaço em nossas vidas que não seja de Cristo Jesus? Tudo é dele, por meio dele, para ele. Então, o reino é ali onde ele está, em todo lugar. É ali que devemos frutificar ao Senhor, intensamente, o tempo todo. Foi para isso que você foi criada, chamado, convidada a participar de um reino que está aqui já, pelo sangue de Cristo derramado por nós. O convite é para que você frutifique a Ele, renda glórias a Ele, como cantamos bastante na abertura. Renda glórias a Ele o tempo todo, em todo momento. Se você não tem certeza se realmente está no reino, não está no reino, é filho, não é, e vinha um monte de informação, simplesmente se renda diante dele. Não há outro motivo para estarmos vivos, senão honrar o nosso Deus maravilhoso que criou todas as coisas. Ele nos sustenta, nos guarda, nos protege, nos garante a entrada no reino, para que então possamos frutificar em abundância, para a glória dele. Se você quiser e quiser fechar seu olho, eu quero orar por você, com você, mas avalie sinceramente. Se você se considera um sacerdote, uma sacerdote de Deus,
Saiba que pelo sangue de Cristo Jesus você tem acesso a Deus o tempo inteiro. E não há 1 milímetro quadrado dessa realidade que não seja dele. E que o reino não possa se manifestar ali. Você não possa render glórias a ele, frutificar. Senhor Deus, eu te louvo, agradecido por esse sangue precioso de Cristo Jesus, que o Senhor enviou, o seu Filho amado. Mesmo nossos antepassados, e nós certamente faríamos o mesmo se estivéssemos lá, mesmo ele sendo rejeitado duramente, várias vezes, o Senhor, mesmo assim, graciosamente enviou o seu Filho para ser morto por nós. Obrigado, Jesus, por derramar seu sangue e nos permitir acesso a um lugar que jamais chegaríamos por nossos esforços e méritos, nem mesmo se nós morrêssemos naquela cruz. Obrigado por carregar sobre si as nossas iniquidades, nossos pecados, nossas mazelas, para que tivéssemos então acesso a essa maravilhosa vinha cultivada, preparada, para que nós pudéssemos frutificar nela. Obrigado por trazer seu reino. Obrigado porque ele sim já começou a vinda do Senhor ali, quando andava por Jerusalém, pela Judéia, por todos aqueles lugares, o Senhor já estava manifestando o seu reino. Morreu para estabelecer essa aliança, essa nova aliança. Derramou seu sangue por nós. Esse reino já está aqui. Podemos ver quando o Senhor nos dá essa perspectiva do alto. Podemos olhar para a realidade, nas dificuldades, nas provações, nos desafios, e perceber que a vida não se trata disso. Somos peregrinos aqui. Logo, logo estaremos para todo sempre no teu reino maravilhoso, reino de luz, para sempre glorificando o Senhor. Mas queremos já desfrutar disso aqui agora. Obrigado por nos dar esse reino. Reino que foi dado a um povo para que frutifique frutos do reino. Muito obrigado, Senhor Jesus, por abrir essa porta para nós. Nos permita desenvolver todas as esferas onde estivermos, escola, trabalho, família, filas, compromissos, coisas que temos para fazer, nos permita manifestar ali o teu reino. Reino esse que já é aqui, mas oramos, assim como o Senhor nos ensinou, venha a nós o teu reino, venha definitivamente, Senhor, para que tenhamos a eternidade inteira sem pranto, sem dor, sem culpa, sem aflição. Te louvamos, Deus, por essa bendita esperança em Cristo Jesus, de uma eternidade ao seu lado, que não é conquistada pelos esforços, méritos, jamais conseguiríamos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, por abrir um caminho para nós. Frutifica aqui, em nós. O teu reino seja estabelecido nessa cidade, nesse bairro, essa igreja seja instrumento em suas mãos, para a tua glória. E se há alguém aqui ainda que não pertence a esse reino, se as parábolas são mais confusas do que esclarecedoras, Deus, constrange corações, quebra, pessoas sejam jogadas sobre a pedra que é o Senhor, quebradas ali. Que haja novo nascimento, novas criaturas, festa no céu por pessoas que se rendem ao Senhor, Rei dos Reis. Te louvamos, agradecidos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém.